O assunto hoje ele é interessante, porque ele é relevante não só para nós aqui no mundo material, mas também para os nossos irmãos desencarnados também, né, no mundo espiritual, porque a reforma íntima, na verdade, ela é contínua, né? Ela não para. Então, o tema é bastante interessante, porque ele aplica não só para nós aqui, mas para os nossos irmãos desencarnados também. Logicamente, a reforma íntima é um assunto que é muito tratado dentro da doutrina espírita. Fala-se muito, né, da reforma íntima. A gente vai entender um pouco melhor o que é, né? Todos nós, incluindo eu, estamos aí trabalhando diariamente para fazer essa reforma íntima, né? Não tem nenhum de nós aqui ainda que fomos assim, somos doutores, espíritos puros, que podemos realmente falar, chegar aqui e falar da reforma íntima. Ó, o caminho é esse. Não, a gente tem que é tirado da doutrina, né, certos ensinamentos, conhecimentos que, se seguirmos, vai nos auxiliar, né? Outra coisa que a gente tem que entender sobre reforma íntima, a palavra fala reforma, né? O que a gente lê como reforma? Alguém que já fez reforma em casa ou no trabalho, já participou de uma reforma? Reforma é sempre aquele negócio que a gente vai pegar uma coisa que está lá construída, né, e vai reformar, melhorar, né? Então o que acontece numa reforma? Nunca sai no tempo que a gente pensa que vai sair e nunca sai no preço que a gente pensa que vai custar, né? Na nossa vida é mais ou menos parecido também, né? A reforma vai depender o quê? De cada um. O tempo dessa reforma íntima é individual. Depende de cada um, né? E o preço também. Depende de cada um de nós. Então a gente entender a reforma íntima, ela é feita aqui na Terra, quando a gente está encarnado. Quando a gente está no mundo espiritual, o que a gente faz? A gente faz um planejamento de reencarnatório, a maioria de nós aqui, né? Então a gente faz o quê? Um projeto de construção. A gente faz um projeto de construção no mundo espiritual. Só que quando a gente chega aqui, que o nosso espírito finalmente desperta, chega uma hora que o espírito nosso desperta. Aí sim depende, é diferente para cada um. E da idade de cada um. Uns despertam mais cedo, outros despertam mais tarde. E outros nem despertam. Não tem problema. Mesmo esse que não despertou, a experiência aqui valeu. Que vai despertar mais ali na frente. É assim que a providência divina vê, né? Então fez-se um plano de construção lá no mundo espiritual. Quando aqui despertamos, a gente fala, agora eu posso melhorar um pouquinho, né? Vamos fazer um puxadinho aqui, né? Dar uma melhoradinha ali, né? Fazer aquela churrasqueira lá no quintal e tal, e aí vai, né? Essa é a reforma. Então a gente lembrar que a reforma, o que é? É nós pegarmos uma coisa que já está construída, nós, que somos o resultado de várias vidas, onde chegamos hoje, né? Vamos buscar esse auto-melhoramento. Então o que é? Um processo. Entender que a reforma é como a doutrina espírita nos coloca, é um processo. Não tem a varinha mágica, não tem aquele negócio de chegar e de repente você, né, a gente vai acordar, né, se sentindo, né, mais iluminado, porque leu um livro, ou porque ouviu uma palestra. Não, o conjunto disso, lá na frente, quando a gente olhar para trás, a gente vai ver o tanto que a gente melhorou, né? Então, isso queria deixar claro desde o começo, né, para a gente entender que é um processo. Vamos falar um pouquinho então para a gente entender o que é a reforma íntima, a definição. Então, reformar é formar novamente, dar nova forma, né? Isso aqui temos de conceito. Reforma íntima nada mais é que dar nova direção aos valores que já possuímos. Muito importante essa parte, né? Então, somente dar nova direção aos valores que já possuímos e corrigir deficiências cujas raízes ignoramos ou não temos motivação para mudar. Não é exterminar o mal em nós, e sim fortalecer o bem que está adormecido na consciência. Não é reprimir, mas educar os nossos sentimentos. Isso é muito importante. Essa parte aqui, que às vezes a gente foca no errado. O que a gente fala? Fala assim, eu vou acabar com o mal que tem em mim. A gente não consegue. O que a gente tem que fazer? Ao contrário, fazer o quê? Focar nas coisas positivas,
nas coisas que a gente faz do bem. Porque se a gente focar na luz, vai indo, as trevas vão desaparecendo. A gente vai se tornando um ser mais iluminado. A gente só se melhora focando nas coisas boas e não no ruim. E a gente tem a mania de fazer o quê? Focar sempre na coisa errada. Vou focar em mudar da maneira de falar mal dos outros. Você só fica pensando, não posso falar mal daquela pessoa. Mas aquela pessoa é assim, assim, assim e tal. Quer dizer, você não deixa, o seu foco tá naquilo ali. Né? Ao invés da gente pegar e focar realmente em coisas altruístas, coisas que vão te fazer o bem, e como são criaturas de hábitos, né, a gente começa a trabalhar nessas coisas, fazendo. Por que a máxima do espiritismo, que fora da caridade não há salvação? É justamente porque, por sermos criaturas de hábitos, se estabelecermos esse hábito de ajudar ao próximo sem esperar nada em retorno, eventualmente a gente vai se modelando, a gente vai se modificando. Mas é um projeto de vida que a gente tem que entender. Isso não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Quando a gente chegar lá na frente, olhar para trás e ver que a gente melhorou, fez muita coisa. Né? Agora, se a gente for ficar pensando nisso toda semana, te enlouquece. Porque a gente não consegue fazer essa avaliação a tão curto prazo. Mas quando a gente chega no final de uma vida, né, depois de vivermos aqui, o tempo que foi que tivermos, a gente faz uma análise e vê se então a gente melhorou. A gente sempre melhora. Por isso que na doutrina fala-se que a gente não tem regressão em termos de conhecimento na vida, na encarnação. Porque o que é conhecimento adquirido, isso aí a gente leva com a gente. Então por isso quando as pessoas falam assim, então se a pessoa for uma pessoa ruim, fez mal, mas mesmo aquela pessoa que foi ruim, fez mal, ela também aprendeu coisas boas também. Está ali, plantada no perispírito da pessoa. Mais cedo ou mais tarde vai ter acesso a essa informação. Né? E muitas das vezes aquela pessoa também já fez muito pior no passado. Então o que a gente pensa que é ruim agora, no passado, foi bem pior. Então, a maior dificuldade para se fazer a tão falada reforma íntima é justamente saber o que devemos reformar. Isso não é fácil. Né? Então, aí vai a pergunta: o que está de errado em nós? Como é que a gente descobre isso? Né? Então, aquela busca constante, a gente já falou algumas vezes aqui em outras oportunidades, de certas ferramentas que a gente pode usar. Né? De buscar o que? O autoconhecimento. É o despertar do espírito. Aquela quando a gente pega e chega à conclusão que a gente realmente quer melhorar, quer ser um espírito melhor. E aí a gente começa a buscar ferramentas, pessoas, ambientes que vão nos levar lá. Porque para a gente mudar, tem que ter uma ação. Você não muda se ficar fazendo a mesma coisa. Não é a definição de loucura? De Einstein, tem que fazer a mesma coisa para um resultado diferente? Então, quer dizer, para a gente melhorar esse autoconhecimento, depois de fazer uma análise, a gente buscar, né, sair daquela situação. Né, ver as pessoas com quem a gente está andando, se são realmente salutares para nós ou não. Os ambientes que estão andando, se são salutares ou não. Buscar pessoas que vão contribuir com a gente, que vai agregar. Então, é a busca do quê? Do autoconhecimento. Né? Vocês lembram dessa passagem? Né? Quando Jesus fala, aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe tirar a pedra. Esse está em João, capítulo 8, versículo 1 a 11. Então aquela história onde os escribas e os fariseus trazem uma mulher, a gente não sabe quem ela é, né? Então não sabe qual que é o background dela, mas ela estava cometendo um adultério naquele momento. E trouxeram só ela, não trouxeram o homem que estava cometendo adultério, mas trouxeram só ela. Então, na verdade, aquilo ali era para colocar Jesus numa situação difícil. Isso que foi testado muito, né? Pelos fariseus, pelos saduceus, né? No caso, os escribas faziam parte ali também. Então trouxeram essa mulher e viraram e falaram, ela foi pega em flagrante em adultério. Né?
De acordo com as leis mosaicas, ela deve ser apedrejada. E o que diz tu? Colocando Jesus ali na hora, ali, o que diz tu? Jesus, o que ele faz? Né? Ele se abaixa e começa a escrever na areia. Na Bíblia não fala, em outros livros da doutrina, fala que Jesus começou a escrever ali. Começou a escrever os pecados de todo mundo. Mentiroso, estava ali na hora, adúltero, que todos nós temos. Né? Então ele começou a escrever isso. E aí eles pressionaram. Né? E que deve fazer tu com ela? Aí Jesus faz justamente essa famosa, né, sentença, que ele fala: aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar a pedra. Aí o que acontece? A pessoa começa a sair, principalmente os mais velhos. Por quê? Os mais velhos são aqueles que já viveram mais, cometeram mais erros. Você vê que com uma palavra, uma sentença simples, mas de uma profundidade tremenda. Quem não cometeu erro? Quem nunca ali, naquela situação, cometeu? E muitos, quase todos ali presentes naquele momento, tinham cometido também o adultério. Então o que fizeram? Saíram. Aí Jesus vira para ela: aqueles que te perseguiam, né? Cadê eles? Já não estão mais aqui. Né? Então Jesus fala para ela: eu te perdoo também, né? Vá e não peques mais. Esse é o amor de Jesus, nos entende. Né? Então a doutrina espírita traz uma coisa similar. O que a doutrina espírita nos ensina? Que a gente não pode reparar o que aconteceu no passado. Porque hoje somos fruto do que aconteceu no passado até hoje. Somos nós. Porém, todo dia temos a oportunidade de melhorar quem nós somos hoje, para que tenhamos um futuro melhor. Então a doutrina espírita nos explica o quê? Que hoje nós temos a chave das nossas vidas futuras. Porque de acordo com o que nós fizermos hoje, vai impactar diretamente naquele projeto de construção. Quando a gente voltar lá para o mundo espiritual, e vamos fazer esse projeto de construção, a gente vai falar assim: ah, então eu preciso trabalhar nessa área. Pô, mas fiz coisa legal, fiz isso, fiz aquilo. Né? Então são áreas que a gente não vai precisar focar tanto. Então, o que nos coloca a doutrina também, que das grandes mazelas que existem na nossa civilização, tem duas, que é mais ou menos a origem de quase todas. Né? A gente fala sempre do orgulho e do egoísmo. Então, o orgulho e o egoísmo normalmente é a origem de todas as outras. Né? Então, a gente vai trazer alguns pontos para a gente olhar, não é para criticar, mas é para a gente ver um pouco de nós nessas situações. Incluindo eu. Eu lendo, eu estava assim, realmente. A gente vê que todos nós ainda temos. Nós estamos aqui, não é à toa, gente, é porque nós nos encontramos mais ou menos muito parecidos na nossa evolução espiritual. Então todos nós ainda estamos trabalhando no orgulho e no egoísmo. Né? Cada um num grau diferente, num nível diferente. Né? Então, as principais características de uma pessoa orgulhosa e egoísta são essas. Então, rapidamente, que a gente vai focar o quê? Na solução. O problema é fácil apontar. Todo mundo pode apontar o problema. Esse é o mais fácil que tem. Vamos buscar a solução. Amor próprio, né? Muito acentuado. Contraria-se por pequenos motivos. Reage explosivamente a quaisquer observações ou críticas de outro em relação ao seu comportamento. Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito. Nós ainda nos encontramos muito impulsivos. Isso é uma das coisas que diferencia muita gente de espíritos mais evoluídos. Os espíritos mais evoluídos, eles agem mais com o quê? Com a razão. Sai da impulsividade. Né? Então, mesmo quando a pessoa chega agredindo, ele ouve, fica calado. Ouve, deixa a pessoa esbravejar, fala. Pior coisa é que quando a pessoa chega, uma pessoa nervosa, e você chegar e conversar com a pessoa, você desmonta a pessoa. Porque a pessoa está esperando o quê? Você revidar. É fácil? Não é fácil. Mas é um processo. Né? Então necessita ser o centro das atenções e fazer prevalecer sempre as suas próprias ideias. Você não aceita a ideia de outras pessoas, né? Sempre a pessoa que está certa.
né? Não aceita a possibilidade de seus erros, nunca erra, mantendo-se num estado de consciência fechado ao diálogo construtivo. Menospreza a ideia do próximo, a ser elogiado por qualquer motivo, enche-se de satisfação presunçosa, como se reafirmando na sua importância pessoal. Preocupa-se muito com a sua aparência exterior, seus gestos são estudados, dá demasiada importância à sua posição social, ao prestígio pessoal. Acha que todos os seus circundantes, as pessoas próximas deles, né, familiares e amigos, devem girar em torno de si. Não admite se humilhar diante de ninguém, achando essa atitude um traço de fraqueza e falta de personalidade. Usa da ironia e do deboche para com o próximo nas ocasiões de contendas. O que trouxe isso? Você vê que, para não ser rápido, para não focar, são 10 características de pessoas orgulhosas, pessoas egoístas. E a gente vê um pouco da gente nisso aí. É normal. Isso não é ruim. Quando a gente está vendo e está reconhecendo, já é um bom sinal. Porque a primeira coisa para você tratar qualquer coisa é você reconhecer que existe um problema. Né? Você pode olhar em qualquer sistema de tratamento, pessoas que têm problemas com o alcoolismo, com droga. O que é a primeira coisa? A pessoa aceitar que está doente. Aceitar que aquela situação não é uma situação normal. Então é a mesma coisa. Então quando a gente nos vemos nessa situação, é a gente identificar aonde a gente tem que trabalhar. E ninguém pode fazer por nós. Aí está a dificuldade, que é o que a doutrina espírita nos coloca. Coloca o quê? Essa responsabilidade na gente. Por isso que não é fácil ser espírita. Por quê? Coloco isso porque é o seguinte, diferente das outras religiões, o espiritismo coloca toda essa responsabilidade em nós. Chega para mim e fala, Weber, vai lá, é você. Ninguém vai poder fazer por você. Você que vai ter que ir lá fazer. E às vezes a gente não está preparado ainda. E it's ok. Porque você vê como é que é o negócio, o tempo está a favor da providência divina. Porque às vezes a pessoa não está preparada, vai precisar do quê? De mais outra encarnação, ou de mais outra. Tantas coisas necessárias. Agora, a gente não pode usar isso como desculpa. Né? Falar assim, vou cuidar disso aqui na próxima encarnação. É um erro. Porque quando a gente já tem esse reconhecimento, é porque já teve o despertar do espírito ali. Então quando a gente toma decisão por si próprio de não querer arrumar uma situação que necessita ser arrumada, a gente está cometendo uma falha. Então, vou começar a falar agora como é que a gente melhora o negócio. Sabendo o que precisamos mudar. Né? Então, no livro, Emmanuel nos traz, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, esse comentário. Emmanuel fala o seguinte: expulsai da terra o egoísmo para que ela possa subir na escala dos mundos, né? Planeta Terra. Porquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril, para o que cumpre que primeiramente o expurgais dos vossos corações. Então Emmanuel já fazendo o quê? Um chamado, clamando para que nós individualmente trabalhemos tanto no egoísmo como no orgulho, para que se cada um de nós fizer essa parte, coletivamente a gente também evolui como planeta, né? Como civilização. Raul Teixeira nos traz numa palestra, nos traz 4 pontos que devemos trabalhar. Isso vai nos ajudar tremendamente. É bastante interessante. Né? Então são coisas simples, mas às vezes passa despercebido. Né? Se a gente focar nisso, isso vai nos auxiliar tremendamente. O que é fala? Primeiramente, falar sem agredir. Isso é um hábito às vezes. Tem pessoas que falam, se comunicam bem, mas sempre muito agressivamente. Então a gente fazer o quê? É abaixar o tom um pouco. Né? Jesus nos dizia o quê? Que a terra vai ser dos brandos e dos pacíficos. Né? Os brandos e os pacíficos herdarão a terra.
Então a gente o quê? Se acalmar. E a gente às vezes, a gente está muito assim, piedoso ainda, muito, tudo que é ferro e fogo. Não é bom. A gente acalmar, porque inclusive quando a gente tem esse distúrbio de ira muito grande, às vezes é uma coisa fica tão nervoso, esse distúrbio emocional nos atrapalha inclusive organicamente. E a pessoa fica tão irritada que às vezes ela perde até a noção do que está acontecendo. Né? Ela tem que sair daquela situação para acalmar, para depois melhorar, para depois voltar para entender o que está acontecendo. Né? Então a gente buscar ferramentas que vão nos acalmar, nos abrandar. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas ferramentas que estão à nossa disposição. Outra coisa que ele nos fala: não tomar tudo como pessoal. A gente achar que está o mundo conspirando contra a gente. Tem gente que às vezes tem situações que está acontecendo ali que não tem nada a ver com a pessoa, mas a pessoa pensa que estão falando dela, porque a gente pensa que o mundo está, né, acontecendo as coisas por causa da gente, né? O mundo está rodando ao nosso redor. Não é assim, né? Então a gente ter essa tranquilidade e não levar as coisas para o lado pessoal, senão acaba que a gente fica, né, revoltado mesmo com essas coisas. Outra coisa que acontece muito comumente com a gente: não fazer suposições. A gente tem o hábito disso, é da nossa natureza. Como assim? Você pode reparar uma coisa: às vezes você não conhece uma pessoa, você passa, você vê a pessoa, você já olha para a pessoa pela maneira que ela está vestida, ou pelo carro que ela está andando, ou da maneira que ela fala, a postura da pessoa, você já faz uma análise na pessoa. Tem gente que consegue fazer essa análise e fica só ali. Agora tem pessoas que já extrapolam, né? Porque a pessoa assim deve ser. Não tem nada de deve, né? Porque aí a gente já está extrapolando, a gente está adivinhando, jogando, e a gente tem essa maneira. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque a gente não tem esse conhecimento de saber como é aquela pessoa, o que ela está passando, né? Então a gente acaba respeitar cada um a sua individualidade. Sofre menos. Porque quando a gente não tem nada positivo para agregar, não fala. Eu estava conversando com uma pessoa recentemente sobre isso. Se não tem nada para falar, não fala. Falar só por falar, e normalmente quando a pessoa vai falar só por falar, fala coisa negativa. Então não agrega, não auxilia, nada, não adiciona em nada. Então prestar atenção nisso, né? Isso aqui é muito importante. Fazer sempre o melhor que pudermos, com sinceridade e boa vontade, sem esperar nada em retorno. Fazer o bem por fazer o bem. Então, quando a gente começa a usar essas ferramentas de nos abrandarmos, né, de não pensar que tudo que as pessoas estão acontecendo nos envolve, de tratarmos o próximo com mais carinho, de sermos sinceros no nosso dia a dia, ali ajudando, as coisas vão acontecendo. Lembrando que a reforma é um projeto, né? Então é uma coisa que não é do dia para a noite. Como somos criaturas de hábitos, se fizermos isso regularmente, eventualmente conseguiremos a tal da reforma. Então, a reforma íntima deve ser considerada como melhoria de nós mesmos e não anulação de uma parte que nos considera ruim. Uma proposta de aperfeiçoamento gradativo, cujo objetivo maior é a nossa felicidade. Então a gente entender que não é a gente focar nas coisas negativas, mas ao contrário, focar nas positivas, tentar se melhorar, sempre buscando, focar no que a gente faz de bom. E gradativamente a gente vai mudando. Então, para que isso aconteça, o auto-perdão é muito importante. Então, quando Jesus falou para a adúltera, que falou assim: nem eu tampouco te condeno, né? Então ele está falando para ela: eu estou te absorvendo aqui.
Então você já não precisa ter esse sentimento de culpa. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente já falou anteriormente aqui sobre a auto-obsessão. O que é a auto-obsessão? É aquela onde nós mesmos, né, nos tornamos o nosso pior algoz. Que nós mesmos colocamos uma série de objeções, né, que é tudo criação nossa, individual. Aquela situação não está ali. Né? Então, essa é uma das obsessões mais difíceis de você curar a pessoa. Por quê? Porque não depende de outrem. Não depende de você ter que auxiliar outro. É a pessoa. E a pessoa coloca-se numa dificuldade tremenda, né? Que tudo é errado, nada vai dar certo, né? Não se aceita. É difícil. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. O auto-perdão é necessário. Não é aquela assim de a gente também errar conscientemente. Ah, não, mas eu vou me auto-perdoar, não tem problema. Não, não é. É a gente ter aquela consciência de que errou, ok. E o que Jesus nos falou para ela: vá e não peques mais. Ou pelo menos tentar. Né? A gente tomar consciência e falar assim: não, eu realmente errei. Então agora eu vou tentar entrar nesse caminho aqui e melhorar. Então é isso que ele nos chama. Né? Para a educação do quê? Dos nossos sentimentos. Educação significa trazer à luz, né? Extrair. Vem do latim educare, que significa levar para fora, fazer sair, extrair, tirar. É extrair da alma os valores divinos que recebemos quando fomos criados. É inerente do ser humano, esses sentimentos. Educação é disciplina do sentimento íntimo, fruto de um acordo celebrado conosco mesmo. Então, é a gente, quando o despertar do Espírito acontece, que a gente toma essa consciência que fazemos parte de uma coisa maior e que devemos fazer a nossa parte. Como é que fazer a nossa parte? É nós buscarmos o auto-melhoramento, através do auto-perdão, e buscar fazer ações altruístas, auxiliar, porque se fazemos isso individualmente, estamos colaborando com a providência divina para o todo. Porque também somos instrumentos. No momento certo seremos usados pelos amigos espirituais, nos momentos certos, né? Em situações onde necessita ali o nosso auxílio. Então, a gente falou que a reforma, ela necessita o quê? De uma ação. A gente estava falando mais cedo. Se a gente ficar fazendo a mesma coisa, não vai mudar. A gente não pode esperar uma mudança tendo os mesmos hábitos. Né? Então, a gente deve buscar o quê? Uma mudança de hábitos mentais, a maneira de encarar as coisas, né? Porque o nosso mental, o emocional, é muito importante, como a gente vê as coisas. Porque você pode até querer fazer, mas se o seu emocional não está bem, se você já se coloca naquela auto-obsessão de que tudo vai dar errado, você não vai conseguir, você mesmo se coloca naquela posição de vítima. E você freia aquela ação que você ia tomar. Né? Então a gente tem que buscar ferramentas para trabalhar o nosso emocional. Ferramentas como meditação, por exemplo. Meditação é uma coisa que eventualmente, eu tenho certeza que eventualmente na nossa civilização aqui vai se tornar uma disciplina escolar, como já é hoje no Oriente, como já é hoje na China, como em outras partes do globo. Aqui eventualmente também. Por quê? Porque é aquela busca do eu interior. O que é a meditação? É o ouvir. É a gente pegar, fazer, esvaziar a mente, como é colocado, a gente buscar fazer, conversar com o nosso eu interior, ver aquelas áreas que a gente deve trabalhar, né? É o escutar. Né? E ali, depois de escutar, é o primeiro passo, tomar uma ação. Porque também não adianta só escutar. A gente não evolui somente com a meditação. A meditação é uma ferramenta. Mas depois de você escutar o que a gente tem que fazer, a gente tem que ir lá e fazer. Né? Então necessita o quê? Uma ação. Então uma mudança de hábitos e comportamentos.
Então, para se educar, é preciso vigilância, tendo em vista os hábitos que arregimentamos nas vidas sucessivas. Por quê? Nossa, se a gente olhar historicamente, gente, quem nós fomos como civilização, a gente não vai ver muita coisa boa para trás, não. Entendeu? Então, carregamos com a gente vicissitudes que vêm de várias e várias encarnações. Então, devemos buscar aqui agora, que teve o despertar, né, buscarmos ferramentas e comportamentos diferentes para apagar aquilo ali. Né? A gente só vai conseguir apagar aquilo com esse melhoramento. Né? Então, é essa parte que a gente tem que buscar. Olhar as nossas companhias, né? A questão do ambiente. Então, se tem um amigo que só chama a gente para beber, usar droga e fazer coisa que não é boa, isso não é um amigo. Às vezes pode até ser, mas o caminho não é por aí. Né? Buscar situações onde vai nos engrandecer. Agregue-se a alguma coisa, não precisa ser o centro, não, pode ser uma igreja, aonde for, porque é difícil a gente fazer individualmente. É mais fácil fazer esse trabalho coletivamente. Porque a partir do momento que você se consegue se inserir num grupo, um ajuda o outro. Porque somos seres sociáveis, a gente não consegue viver sozinho. A gente não consegue ir lá pro topo da montanha e ficar meditando lá o dia todo, e aí depois passou a vida e fala, nossa, olha o que eu evoluí. Evoluiu não. Inclusive, esse tipo de ato é considerado um ato egoístico. Jesus está pensando na gente. A gente evolui como? É com interação, né? Com seres sociais, interação um com o outro, né? Aprendendo, auxiliando, né? Tendo as brigas de vez em quando, faz parte. Né? Então, ninguém foge aos desafios da vida. Porque vivemos no mundo de provas e expiações. Não temos como fugir. Que são nada mais do que técnicas de avaliação moral. Que muitas nós escolhemos lá naquele projeto de vida que íamos passar. Para os candidatos à felicidade. O homem revela a sabedoria e prudência no momento do exame, quer dizer, na situação. É onde que quando vai vir aquela aprovação. E é aí que a gente vai ser testado. Quando está convidado a demonstração das conquistas realizadas. Sei, logicamente, Joana de Anjos, que nos traz isso. Da obra Vigilância. Eu gosto muito dessa foto aqui, eu vou te falar o porquê. Porque aqui ele resume o que devemos fazer aqui na nossa encarnação. Mas por quê? Essa é a pessoa que ela está ali junto com a previdência divina em controle da sua vida. Ele está junto com seus amigos espirituais da providência divina, traçando a sua estrada de vida. Ele não está simplesmente como um barco à deriva, esperando que a correnteza o leve. Não é por aí. É a gente fazer aquela alta análise, para a gente ver o que a gente tem que trabalhar, para nós também colocarmos a mãozinha no leme, junto com Deus, junto com Jesus, e ali irmos traçando aquele plano, esse caminho. Ele está falando, este é o caminho que vou traçar. Né? Lógico, vai ter os tropeços? Vai. Vai escorregar e cair? Vai. Mas é nessas situações, como nos colocou aqui, os desafios aonde seremos testados, avaliar aonde nos encontramos. E aí, passamos o desafio, perfeito, conseguimos melhorar. Se não, não tem problema, ele vai aparecer de novo. Vai reparar que às vezes tem coisas que acontecem na vida de certas pessoas recorrente. Por quê? Porque tem a necessidade de passar por aquilo ali. Tem que tirar algum aprendizado daquela situação. É assim que funciona a vida. A vida, gente, a melhor analogia da vida qual que é? A vida é uma escola. A gente vem aqui para quê? Para aprender, para auxiliar, para se redimir de erros do passado. Então o que? É uma escola. Então se a gente parar para pensar, se somos seres espirituais, que a nossa casa verdadeira é o mundo espiritual, a gente vem aqui para estudar, para melhorar.
E se fizermos tudo certo, passamos de ano. A gente chega no final da vida, olha para trás e fala, pô, essa deu tudo certo. Vamos para a próxima. E vai. Até chegar um ponto onde isso já não é mais necessário. Porque chega. Né? É que a gente quer que as coisas sejam resolvidas rápido. Mas a vida não é assim. A natureza não dá saltos. Né? E a providência divina coloca essa responsabilidade na gente. Então depende da gente. Porque muitas vezes a pessoa fala, ah, mas quantas encarnações que eu preciso passar para não desencarnar mais? Não tem como, ninguém dá uma resposta dessa. Porque vai depender de quê? Das vidas que aquela pessoa viveu aqui. O que ela fez? O que não fez? O que deixou de fazer? Né? Então, quanto mais a gente se aplicar, melhor. A mudança para melhor não implica em destruir o que fomos, mas dar nova direção ao que já conquistamos. Não queira destruir a sombra, ela desaparece com a luz. Isso é interessante. É a gente entender quem nós fomos no passado, né? E as vicissitudes que trazemos e que estamos lutando com elas diariamente. A gente luta com elas diariamente. Até chega um ponto onde você consegue dominar aquele sentimento, aquela situação. É um processo. Então, eventualmente, quando a gente consegue dominar, a gente fala, consegui. Então, não é apagar, porque não vai apagar. Faz parte de quem nós somos. Né? Nós somos hoje um conjunto de situações que trazemos de outras vidas até o momento de hoje. E o que fazemos hoje é o que vai impactar a nossa vida futura. Isso é muito importante, isso é mais importante que a gente dar valor. Então o que a gente faz hoje vai impactar diretamente as vidas que teremos no futuro. Então quer ter uma vida melhor? Vamos fazer agora. Fazer agora. Não é amanhã não. Por quê? A gente não sabe se vai estar aqui amanhã. Né? A hora que bate na porta, ninguém sabe. Né? Então a gente tem que se atinar para isso. Então, com essa mudança de hábitos, a gente termina com isso. Onde Jesus fala para a adulta, fala o quê? Vá e não peques mais. Né? Então, Jesus nos dá todas as ferramentas necessárias. Né? Através das bem-aventuranças, da lei do amor. Então, quer ler e entender mais sobre Jesus? Lê o Evangelho segundo o Espiritismo. É mais fácil. Está tudo na Bíblia, na verdade. Mas tem gente que tem dificuldade de ler a Bíblia. E realmente não é fácil. Lê o Sermão do Monte. Está ali. Mateus, capítulos 5, 6 e 7. Está tudo ali, compilado. Né? Para você ver, o capítulo 5, 6 e 7 da Bíblia, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem 28 capítulos. 14 é tirado dali. Olha a importância dali. Dali está todos os ensinamentos, as bem-aventuranças de Jesus. Né? Então, lê isso para a gente. Isso aí vai. É a questão do hábito. A gente começa a ler obras que vão nos auxiliar, né? Conhecimentos que até então detínhamos, que está aqui, gente, é inerente em muitos de nós. Só que está ali adormecido. A gente tem que despertar novamente. Né? E começar a buscar nessas ferramentas, o que devemos trabalhar. Não adianta a gente falar assim, vou querer mudar da água para o vinho. Não, vamos pouquinho em pouquinho, passo a passo mesmo. Né? E aí, hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, e vai. Esse é o projeto de vida, a reforma íntima, a longo prazo. Né? A gente entender que não existe nada, tudo que é feito rapidamente é problemático, está suscetível a dar errado. Né? Você pega essas, por exemplo, alguém já esteve aqui no Sequoia National Park, no Parque das Sequoias. Lá tem árvores que têm 3.000 anos de vida. Né? Então, 3.000 anos. Aquela árvore, quando era ali uma sementinha, uma mudinha, cabia na palma da sua mão. Só que assim, quando você planta ela passa uns 4, 5 anos sem crescer para cima, ela cresce para baixo. Por quê?
para fincar as raízes. Porque o caule eventualmente vai ser tão longo que tem que ter raízes profundas. Então o que a gente está fazendo aqui é justamente isso, aprofundando as nossas raízes. Porque eventualmente seremos uma sequoia também. Pode depender de cada um de nós. O prazo que a gente vai determinar de quanto tempo que vai demorar para a gente enraizar. Depende de cada um de nós. Então é através das nossas ações, o que fazemos, né? O que deixamos de fazer muitas vezes também. Então é isso, gente. O convite é esse. É a gente buscar trabalhar em nós mesmos e auxiliar, ajuda. Através de ajudar o próximo, da caridade, que a gente vai pouco a pouco aí melhorando. É isso. Tá? Então isso aí se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, tem uns 5 minutos aí ainda, antes de passar para o passe. Se não, forever hold your peace, as they say.